nós temos essa alegria de poder trabalhar com esse material tão abençoado, irmãos, no nosso currículo doutrinário. Já fazem 15 anos, irmãos, que nós temos o nosso currículo doutrinário, e ele tem sido uma bênção para os nossos corações, porque é o trabalho do estudo sistemático da Palavra de Deus. Nós vamos estudando a Palavra de Deus de maneira sistemática e aprendendo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16. Quantos querem Palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém. Glória a Deus. Nós hoje nos aventuramos na mão do nosso divino companheiro, o Espírito Santo, no estudo de um tema emocionante, a adoração da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e isso de olho com o livro de Colossenses. Adorar a Deus é uma atividade mais nobre e elevada, e importa que o ser humano pode realizar. Fomos criados para isso. E quando o homem pecou, rompendo assim o seu relacionamento com Deus, ele enviou o seu próprio Filho a fim de nos redimir, para que pudéssemos voltar a ser verdadeiros adoradores. Isso é, que Jesus nos quis transmitir a mulher samaritana quando disse: vem a hora e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É uma alegria para o nosso coração perceber isso, porque nessa tarde eu estava estudando a respeito desse assunto e, por exemplo, me deparei com uma frase do Martinho Lutero, né? Que ele falou que a forma mais profunda de oração é a adoração. Porque é na adoração que nós nos transformamos no objeto a quem nós adoramos. Existe um pensamento que C.S. Lewis gostava muito dele, que você se transforma naquilo que você tem devoção por ele. Ok? Você pode ver que isso acontece até mesmo na idade tenra das crianças, né? Quando a criança começa a crescer e ela começa a perceber o pai e a mãe, e ela começa a desenvolver os trejeitos do pai e da mãe, por conta da influência e da devoção que a criança tem para com os pais, né? Olha que coisa interessante. Na adolescência, por exemplo, quando a criança chega na adolescência e ela começa a descobrir, por exemplo, os famosos, né? Aí descobre uma pessoa famosa, o cantor, o jogador de futebol, já ele aparece com o cabelo igual, já ele aparece andando igual, né? As moças percebem aquela atriz, ou então até mesmo aquela figura de linguagem do momento. Quem não se lembra dos emos, por exemplo, né? O pessoal vestia tudo de preto, unha preta, cabelo preto, chapinha, né? Eu fico imaginando alguns de chapinha, já pensou? De chapinha, alguns assim, cabelo preto de chapinha assim, emo, já pensou? Não ia dar certo, né? Ia ser um negócio tenebroso, não é verdade? Mas você percebe essa devoção que ela acaba causando com que você pareça. Então escute isso. Se você adora ao Senhor Jesus, com quem que você acha que você vai ficar parecendo? Se você se aproxima de Jesus em adoração, como é que você acha que isso vai transformar a sua vida? Quanto mais você adorar a Jesus, e aqui eu não estou falando de serviço, estou falando de adoração. Estou falando de um serviço de adoração, se você quiser, né? Porque servir a Jesus, muita gente serve sem adorar. É possível, pastor? Mas como, irmão? Mas como? Pessoas fazendo tarefas na igreja sem nenhum tipo de devoção, sem nenhum tipo de comprometimento à pessoa de Jesus. E aí a gente vai pegar um pouquinho disso aí. E a gente vai dar uma olhada nesse assunto, dando aí um parecer sobre o livro de Colossenses. E por que o livro de Colossenses? Escute isso, que maravilhoso. A cidade de Colossos não foi roteiro das viagens missionárias de Paulo. Paulo não passou em Colossos nas suas viagens missionárias. No entanto, tinha uma igreja em Colossos. Aí você pergunta, por quê? Agora pergunta com raiva. É interessante que a cidade de Colossos era conhecida por ela era um lugar, né? Um polo, essa é a melhor palavra que tem. Colossos era um polo têxtil da época. Então era um lugar onde as pessoas iam comprar tecido. Pessoas iam lá em Colossos para comprar tecido, né? Agora olha que interessante isso aqui. Paulo, ele era o quê? Fazedor de tenda. Lembra disso?
Alguns historiadores, alguns teólogos, eles concordam que a igreja de Colossos talvez tenha surgido numa das viagens de trabalho de Paulo, para ir pegar material para o trabalho que ele tinha, que era fazedor de tendas. E com isso é muito interessante observar nessa questão, por quê? Porque não foi registrado, por exemplo, a fundação da igreja de Colossos, porque não se tratava de uma viagem missionária, mas a igreja surgiu. Isso significa dizer, nesse sentido, e pegando por essa perspectiva, que Paulo usava até mesmo o seu tempo de trabalho para servir Jesus. Ele começou uma igreja em Colossos, que era lugar de passagem por ele para comprar material para o seu trabalho secular. Porque Paulo teve por muito tempo um trabalho secular, né? E aí você, meu amigo, meu companheiro, minha irmã, né? Olha que beleza aí, usar a sua vocação profissional para impulsionar a sua vocação espiritual. Porque nós não precisamos, como o nosso pastor sempre fala, nós não precisamos de mais médicos crentes, nós precisamos de crente médico. Nós não precisamos de mais engenheiros crentes, nós precisamos de crentes engenheiros. Que a primeira identidade da pessoa seja a sua identidade no Senhor, para depois a sua identidade profissional. Falta no mundo gente com compromisso tão profundo com Deus que qualquer oportunidade na vida dele é oportunidade para ministrar a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é muito provável que Paulo, na sua viagem profissional, tenha alcançado aquele povo da cidade de Colossos. Agora, Colossos era também uma cidade onde havia muita mistura. Apesar de haver, como havia em todas as cidades litorâneas da época, apesar de haver uma comunidade judaica em Colossos, Colossos era conhecido por muitas grutas. E pelo fato de ser conhecido por muitas grutas, etc., você que, por exemplo, é de Minas Gerais, você sabe como essa coisa de caverna, de gruta, ela é raiz para muito misticismo, para muitas aparições de entidades, etc., né? Com essas manifestações, então, em Colossos, havia muita mistura. Existia muita espiritualidade no povo de Colossos, mas eles não conheciam a Jesus. É por isso que a carta à igreja de Colossos apresenta Jesus numa perspectiva espiritual tão profunda, mas menos judaizante, com menos elementos judeus, com mais elementos da figura espiritual do Senhor Jesus Cristo como Deus soberano sobre todas as coisas. E é interessante nesse contexto que a primeira coisa que Paulo apresenta, lá já no começo, entre o versículo 15 e 20 do capítulo 1, é a centralidade de Cristo na criação e adoração. Por que isso é importante? Cada cultura na terra que se propôs a uma religião, principalmente as mais antigas, tem uma conta de como se aconteceu a criação das coisas. O criacionismo, irmãos, não é coisa da filosofia judaico-cristã. O criacionismo é uma ideia, uma percepção do mundo antigo. No mundo antigo ninguém falava de evolução, é por causa da ciência, meu amigo. Vai ver o que o pessoal construiu no mundo antigo, vai ver o que o pessoal construiu agora. Você acha que no mundo antigo faltava ciência? O mundo antigo descobriu tantas coisas que é base para as nossas tecnologias, mas descobertas foram feitas há muito tempo atrás. Entenda isso. Quando nós soubemos extrair a penicilina para fazer antibiótico, os antepassados, os índios, os antigos, já usavam ervas com base na penicilina para curar muita coisa. Não se engane. A questão da ciência, como ela se propõe hoje, a tecnologia, pode até nos trazer modernidade, como por exemplo essa transmissão aqui. Mas o homem, ele na verdade não evoluiu, não, ele emburreceu. E muito. Então quando Paulo, eu quero pegar essa perspectiva para você para apresentar o seguinte, que quando Paulo apresenta Cristo na centralidade da criação, ele quebra um paradigma para o povo de Colossos.
Porque ele fala assim, não foi Elimas, não foi Shamash, que era o Deus Sol, não foi Ra, que era o Deus Sol para os egípcios, não foi Zeus, que era o Deus do trovão para os gregos, foi Jesus quem criou todas as coisas. Foi o Senhor Jesus a centralidade da criação. Olha o versículo de número 15. Ele chama no versículo de número 15 que ele é o primogênito de toda a criação. E nesse primogênito de toda a criação, não é que ele foi criado primeiro, é que a partir dele tudo surge. Por quê? Se você vai para o Salmo de número 2, e aqui vamos colocar o capacete de pensar, né? Em todo o tempo, durante toda a eternidade, Deus existiu. O trino Deus sempre existiu. Mas a teologia concorda que em um momento da eternidade, eles se identificaram de maneira diferente. Eles trouxeram uma identidade para que nós pudéssemos entender. Agora, isso eu não estou dizendo para vocês que eles mudaram de identidade. Eles simplesmente nos se identificaram de maneira diferente para que nós pudéssemos entender. Onde é que isso está na Bíblia, pastor? Salmo 2. Tu és meu filho, hoje te gerei. Existe um ponto na eternidade onde a segunda pessoa da Trindade toma a posição de filho, revelada nos Salmos, manifestada nos Evangelhos na pessoa de Jesus. Essa pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, glória sempre ao nome dele, aparece no livro de Colossenses como o primogênito de toda a criação. Ou seja, que a criação de Deus surge a partir desse momento, onde a identidade de Cristo já está marcada. Por isso que Paulo diz que ele foi entregue por nossos pecados antes da fundação do mundo. A profundidade desse conhecimento que Paulo está revelando à igreja de Colossos. Olha, não se engane, não tem Iemanjá, dona do mar, não tem Buda iluminado. Ele é o primogênito de toda a criação, tudo começa com ele. Ele é o Senhor. Tudo foi criado por ele e para ele. A relação da adoração com a criação é a nossa resposta. O Criador deve ser louvor e reconhecimento da sua soberania, para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Mas ainda vamos ver ainda, nesse mesmo contexto, que a igreja de Colossos, possivelmente iniciada devido às visitas de Paulo a trabalho, ele tinha essa preocupação das influências externas na cidade, né? Como é que a gente vai fazer com as influências externas? Aquelas pessoas que passam por aqui, porque você sabe, todo mundo que conta um conto aumenta um ponto. E naquela época, o evangelho, a transmissão do evangelho, eu sempre converso isso com os irmãos, né? Era muito orgânica. É por isso que muita coisa dos evangelhos nesse período, inclusive precisa de ser hoje assim também, se valia do Antigo Testamento, para que eles tivessem base para falar sobre a manifestação do Senhor Jesus Cristo, porque senão eles não teriam base para falar de onde surgiu essa ideia, né? Então, o versículo de número 16, que foi o nosso tema inicial, fala: porque nele foram criados, explicando porque ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis. Aqui ele está falando de coisas, está falando de matéria, está falando de lugares, está falando de elementos, todas as coisas visíveis e invisíveis. E agora ele vai especificar: sejam tronos, sejam dominações. Olha só o que ele está dizendo: territórios e lugares de autoridade foram criados por Cristo. Territórios e lugares de autoridade. Isso para Colossos era muito importante. Por quê? Porque eles entendiam dessa questão de aparições, de misticismo, e eles entendiam que ali havia uma entidade dominante naquele lugar, como existem em muitos lugares. Vocês sabem disso, nós falamos disso abertamente.
Existem entidades dominantes nos lugares. Mas o que ele está falando aqui? Sabe quem fez esse lugar aí para essa entidade estar fazendo alguma coisa hoje? Foi Cristo, foi Deus. Ele é Senhor dela. O que ele está dizendo? É que não existe nada no universo, não existe nenhuma criatura, não existe nenhum poder, não existe nenhuma dominação que não esteja debaixo do domínio do Senhor Jesus Cristo. E o homem só é subjugado por ela quando não se coloca sobre subjugo do Senhor Jesus. Tem muita gente sofrendo hoje debaixo de macumbaria, porque não se entrega para Jesus. Tem muita gente hoje vivendo maldição hereditária. Escuta o que eu estou falando para você. Porque não se coloca de uma vez debaixo do jugo de Jesus. E ele fala: olha, meu jugo é suave, meu fardo é leve, mas não pega. Prefere o jugo do diabo a se submeter ao Senhor. Prefere o jugo do maligno a fazer. Nós estamos falando de adoração. E adoração tem tudo a ver com subjugar-se, submeter-se ao senhorio de alguém. Prostrar-se, render-se ao senhorio dessa pessoa, né? Cristo como sustentador, né? Nele foram criadas, nele todas as coisas. No versículo 17 fala que ele é antes de todas as coisas. Ou seja, que o que está criado por conta de Jesus. E ela só continua existindo por causa dele também. Olha que interessante isso. Ele criou todas as coisas porque ele existe antes delas. Ele é pré-existente a tudo. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, na pessoa da segunda pessoa da Trindade, eterno Deus, sempre existiu, manifestado em um ponto particular, mas eternamente existente. Uma coisa é manifestação, outra coisa é existência, coisas completamente diferentes. Sempre existiu, eterno em sua pessoa. Ele é antes de todas as coisas, mas todas as coisas estão aí porque ele as sustém. Então, irmão, não duvide do poder do Senhor Jesus Cristo em sustentar a sua vida. Porque até mesmo aqueles que estão andando em rebeldia a Ele estão andando sustentados por Ele. Você já imaginou isso? Até mesmo a bondade, a misericórdia e o amor de Deus, que até mesmo aqueles que estão em rebeldia hoje têm condições de se rebelar, porque Ele sustém para a glória do seu próprio nome. É isso que Paulo está falando para a igreja de Colossos. Mas aí no meio do assunto ele fala: subsistem por ele. E aí ele apresenta uma coisa especial. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Sabe a igreja? Sabe aquele povo que chegou aqui agora e vocês estão aprendendo, igreja de Colossos? Estão aprendendo aqui? Então, ele é a cabeça de vocês. O que ele fez isso? Colossos, entenda uma coisa. Vocês estão misturados com muito assunto. Vocês estão com a cabeça confusa com muita coisa. Tem um monte de gente querendo dominar sobre vocês, tronos, principados, potestades, mas a dominação sobre vocês é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a cabeça da igreja. Glória a Deus. Nós não podemos entender e conceber, por ignorância nossa, o tamanho do poder que a igreja exerce sobre a terra. Deixa eu falar uma coisa para você entender. Segura aí, ok? As nossas orações aqui nessa igreja são mais relevantes do que as decisões do prefeito da cidade. As nossas orações diante de Deus, elas são mais relevantes para o futuro e para o bem-estar dessa cidade do que as decisões do prefeito dela. Period. Porque o prefeito se vale do seu cargo, da sua autoridade delegada. Ele se vale das pessoas que o elegeu. Ele se vale das suas alianças políticas. Ele se vale da sua autoridade sobre as forças auxiliares. Nós nos valemos da nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que não é só dono de Torrance, nem de Los Angeles. É dono do mundo e do universo. Glória a Deus. Deixa eu contar uma história para você entender isso mais ou menos.
Nosso pastor sempre conta essa história do pastor Paul Young Cho, ou David Young Cho. O pastor David Young Cho foi um grande missionário da Coreia. Ele foi responsável por levantar, através do Espírito Santo de Deus, a maior igreja do mundo, a maior congregação do mundo. Uma igreja, uma congregação, 800 mil membros. Pastor Paul Young Cho, certa vez, agora já bem posicionado no seu status de pastor da Coreia, tinha um bom relacionamento com o presidente. A Coreia não é muito grande e o pastor Paul Young Cho tinha muita influência sobre o presidente. E certo dia, a esposa o assessor do presidente ligou para o pastor Paul Young Cho no seu escritório. E a secretária do pastor atendeu, só que ela tinha Só que a secretária tinha uma orientação. Que ela não, de maneira nenhuma, poderia interromper o pastor se ele estivesse orando. Fosse quem fosse que ligasse. E aí o assessor do presidente ligou e ela rapidamente respondeu. Falou assim: desculpe, senhor, mas eu não posso deixar ele atender o senhor porque ele está orando. Como é que é? O senhor sabe quem está ligando para ele? Sim, eu sou o assessor do presidente da república. O presidente quer falar com ele. Você não vai deixar ele falar? Não vou deixar ele falar não. Ele falou para mim que eu não posso interromper ele quando ele está orando. Aí já passou uns minutos e tal, liga a esposa. A esposa falou assim: olha, minha filha, o presidente quer falar com o pastor. Eu sei, o assessor ligou aqui alguns minutos atrás, mas eu não posso interromper o pastor na sua oração. Ele não me deixa interrompê-lo na sua oração. Minha filha, você sabe com o que você está falando? Sei, a senhora é a esposa do presidente, mas infelizmente eu tenho minhas ordens, eu não posso interrompê-lo. Aí passou algumas horas e o pastor Paul Young Cho saiu da oração. Olha que ele saiu da oração, a secretária estava... pastor, a esposa do presidente ligou e o assessor também, e pediram para falar com o senhor, mas eu falei para eles que eu não posso interromper o senhor quando o senhor está orando e tal, o senhor me desculpa. Não, minha filha, pode estar tudo certo, não tem problema não. Vamos retornar a ligação do presidente. Retornou a ligação do presidente, aí atendeu a esposa, né? E a esposa já atendeu brava, falou assim: olha, pastor, eu não sei quem que é essa moça que trabalha aí com o senhor, mas o senhor tem que mandar essa moça embora. Mas por que, minha filha? O presidente quer falar com o senhor e ela não deixa ele falar com o senhor. Não, é que eu tava orando. Sim, pastor, mas o presidente ligou pro senhor. Falou assim: ó, minha senhora, a senhora me desculpe, mas o marido da senhora é presidente da Coreia. Eu tava falando com o dono do universo. Referência. O pastor Paul Young Cho sabia que a palavra para o presidente saía da sua oração. Adoração, devoção. Quem é de verdade Jesus para nós, para a glória do seu próprio nome, né? A adoração e o perigo da falsa doutrina. Isso em Colossos havia uma grande apostasia lá. E saber quem adorava era muito importante para eles, né? É por isso que no capítulo 2, do versículo 6 ao 23, isso aparece muito claro para ele. Olha só o que ele fala no versículo 6: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O que ele queria dizer é que ele entendia, Paulo entendia, como eu quero que você entenda hoje, em nome de Jesus, que a nossa caminhada com Deus, por diversas vezes, ela pode ser suscitada ou pode se levantar doutrinas que querem nos tirar da simplicidade. A nossa vontade de dar um passo mais profundo nos faz, às vezes, fazer coisas que não são bíblicas. Eu dou um exemplo para você, né? Quantas vezes, por exemplo, eu já não cheguei em algum lugar, ou em alguma igreja, alguma congregação, e alguém falou assim para mim: pastor, vamos ungir a casa. Ou então a pessoa: pastor, vamos ungir o carro, vamos dar 7 voltas no carro, para a gente poder ganhar o carro para nós, para a gente poder vencer isso aqui. Manifestações que são absolutamente contrárias à palavra de Deus. Agora, por que isso surge? Simples, irmão. Não é por causa da maldade de ninguém. É por causa da vontade de uma experiência mais profunda. Porque a gente se acostuma com o simples. A gente se acostuma de aprender o simples, de aprender o básico. A gente às vezes tem até problema. Olha, escuta o que eu estou falando para você. Estou falando para quem está aqui e quem está online. Às vezes a gente até manifesta na nossa cabeça
que para receber algo da parte de Deus tem que ser alguma coisa que é completamente metafísica e é simples. Por exemplo, ser batizado no Espírito Santo é simples. É receber no coração a palavra, entender que Deus mandou e falar. Mas a pessoa pondera, será que é isso mesmo? Será que eu não vou estar blasfemando? Será que eu não vou estar sendo contrário àquilo que Deus quer para mim? Será que eu não vou estar colocando a minha vida em jeopardy, em risco fazendo isso? O perigo da falsa doutrina. Por quê? Porque a gente monta a doutrina a respeito da nossa própria percepção. A gente entende alguma coisa que a gente ouviu de alguém e transforma aquilo em doutrina da palavra de Deus para nós. Eu dou um exemplo para você na Igreja Católica. Fala para mim, a cíclica e qual o Papa que escreveu ela? Sobre colocar Santo Antônio de ponta cabeça para ganhar casamento. Você acha que algum padre ensinou isso alguma vez? Claro que não. Alguém fez isso de revolta com um santo, acabou casando e falou que era milagre. E virou doutrina. Agora, é uma piada pra gente, não é verdade? Escuta, tem muita gente fazendo isso aí na igreja. Transformando oferta em moeda de troca com Deus. Transformando campanha de culto em moeda de troca com Deus. Transformando expressões humanas em moeda de troca com Deus. Paulo está alertando eles, olha, como recebestes a Jesus Cristo, vocês não receberam doutrina de manifestação espiritual diferente, vocês não receberam reteté de sair rodando na igreja, vocês não receberam culto de consagração de obreiro com lambuzar óleo com ninguém lá na frente. Não, como vocês receberam a Cristo, permanecei nele. Fica na simplicidade que você recebeu. A adoração mais profunda que você faz diante de Deus é aquela que você faz de maneira simples, que você fala com a sua própria voz: Senhor, eu te adoro e eu te amo. Glória a Deus. Não é aquela que você faz no meio do hino, no meio daquele louvor específico. Não, é aquela que você faz de maneira sóbria, de maneira inteligível, de maneira simples e particular na sua vida. Senhor Jesus Cristo, eu te adoro porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Glória a Deus. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim fostes ensinados, crescendo em ação de graças, né? Advertência às filosofias vãs, Paulo adverte para que eles não entrassem em filosofias vãs. Olha o versículo de número 8 aqui. Tende cuidado para que ninguém faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Duas coisas muito importantes: que ninguém faça de você uma presa, que você não fique preso a sistema nenhum. Tem um papo hoje, principalmente contra as igrejas mais tradicionais: eu sou contra sistema. Não é esse sistema que eles estão falando. O sistema é outro. O sistema é do toma lá da cá. O sistema é troca de serviço por cargo. Esse é o sistema. Que tem muita gente que se embaralha com isso aí. Vou falar uma coisa para você. Tem pastores hoje que estão sofrendo porque não salvaram alguns membros a tempo deles acharem que não era o serviço deles que ia dar cargo. Agora está preso aquilo ali porque o homem está preso naquela expectativa de um cargo. E o contrário também é verdadeiro. Tem gente que achou que porque ele ia servir o pastor, ele ia aparecer na próxima consagração de diácono. Porque ele dá uma oferta grande, ele ia aparecer na próxima consagração. Tem gente que parou para pensar com isso. Tem gente que achou que se ele fizesse assim com o pastor, ele acompanhasse o pastor ia dar uma abertura para ele que não dá para outro membro. Isso é sistema. Agora, não permita que ninguém te faça presa dessas coisas. E aqui ele dá duas coisas importantes, que é para que a gente pense na temperança. Olha só. Por meio de filosofias vãs, filosofias vãs e sutilezas. Aí ele fala assim, sobre dois aspectos: filosofias vãs, ou seja, coisas efêmeras. Aí o cargo na igreja, aí a posição de destaque, coisa efêmera. E sutileza,
a beleza de poder ministrar alguma coisa, a beleza de poder fazer alguma coisa diferente da igreja, sutilezas da vida e da comunhão com Deus. Deixa eu contar uma coisa para você importante para a gente continuar nesse aspecto. Lembra do tabernáculo? Lembra do tabernáculo? Lá no deserto? Do que era feito os elementos do tabernáculo? Você lembra? Madeira e ouro. Madeira e ouro. Madeira de acácia coberta de ouro. Todos os elementos, corretos? Dentro do tabernáculo. Lá fora tinha pia de bronze, mas dentro do tabernáculo tudo era de ouro, de acácia, feito de madeira de acácia e coberto de ouro, correto? Tudo era feito de madeira de acácia e coberto de ouro, não é verdade? E as paredes eram feitas do quê? Não. O teto era coberto de tecido, mas as paredes eram feitas de placa de madeira de acácia com cobertura de ouro. Qual que é a diferença do material da parede para o material dos utensílios? Nenhuma. É a função. Agora, teria como organizar os utensílios se eles não tivessem cercado pelas paredes em um ambiente preparado? Não. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não é porque alguém está fazendo uma função que ele é mais especial do que aqueles que estão dando sustentação ao trabalho que ele está fazendo. Não é porque alguém está em destaque no trabalho e na obra que ele é mais importante que o corpo que está sustentando aquele trabalho. E o corpo tem que entender que ele tem a mesma importância quem faz o trabalho, e o trabalho dele é dar suporte base para aqueles que estão ministrando, para que o trabalho e o serviço a Deus aconteça. Por quê? Porque a gente acaba caindo nas sutilezas. Eu quero ser mesa dos pães. Eu quero ser incensário. Mas você já está sendo parede, meu amigo. E aí lá na frente, fala que aquele que é fiel, o Senhor não vai fazer dele incensário. O Senhor não vai fazer dele mesa de pães. O Senhor não vai fazer dele candelabro. Do que o Senhor vai fazer dele? Coluna. Coluna na casa de Deus. As duas colunas que tinham na frente da casa de Deus, Boaz e uma outra que tinha outro nome. Coluna na casa de Deus. Para dar o quê? Sustentação ao serviço. Mas a gente não gosta de ser anônimo, então a gente cai o quê? Nas vãs filosofias e nas sutilezas. Segundo o quê? Segundo a tradição de homens. E a tradição de homens, entenda isso. Tradição não é ruim. Na Assembleia de Deus nós temos várias tradições. Várias coisas que são a nossa maneira de fazer. E aliás, segundo o meu grande amigo e professor, pastor Oscar Garcia Johnson, ele fala que conforme a gente vai andando na vida, a gente vai tradicionando. Nós vamos mudando as nossas tradições. Vamos desenvolvendo novas tradições. Agora tem tradições que são puramente humanas. Inclusive são passageiras. Vãs filosofias e sutilezas. Segundo, a tradição de homens, que é um perigo você ficar preso a uma tradição de homens. Eu não estou dizendo para você que não existem tradições boas, eu estou dizendo para você que fica tradições que nos prendem. E aí, só que não é só tradição de homem para o pessoal da igreja mais moderna ficar aí, tá vendo? O pessoal da Assembleia, não, olha só, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo. Por quê? Porque tem elemento do mundo também. Não é segundo vãs filosofias e sutilezas das tradições dos homens. É tradições dos homens e rudimentos do mundo. Coisa do mundo entrando na igreja. O que é coisa do mundo entrando na igreja? Vai ver por aí, meu filho. Igreja que virou boate. Igreja que perdeu completamente o senso de serviço a Deus. Virou comunidade. Rudimento mundano. Comportamento mundano. Comportamento moral mundano. Comportamento moral também tradicionado e sem verdade. Porque aí no rudimento do mundo, vamos pegar só um exemplo, casamento.
Casamento em tradição de homem não tem amor, só tem obediência ou então opressão. O caba fala, a mulher obedece, todo mundo cala a boca. Rudimento do mundo, ela é empoderada, ela faz o que ela quer, ela abre a boca. Não. Por quê? Porque não é segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, mas segundo Cristo. Glória a Deus. A tradição em Cristo, o rudimento em Cristo. A tradição que Cristo dá de obediência, de favor, de cuidado, de conduta, de postura. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo para você claro aqui. Não vista terno e gravata por conta da tradição da igreja. Vista terno e gravata para se submeter e apresentar um culto santo a Cristo. Glória a Deus. Não precisa mudar o que está fazendo. Precisa de apresentar para Cristo em vez de apresentar para homens. Simples. O rudimento é Cristo. Não é o mundo e não é a tradição dos homens. É Cristo. Fazer as coisas para fazer para o Senhor Jesus Cristo. Não para fazer para a bandeira de alguém. Fazer para o Senhor e para a glória do seu santo nome. A verdadeira adoração é centrada. Nós vamos terminar, né? Estamos quase terminando já. A verdadeira adoração é centrada somente em Cristo, sem necessidade de rituais externos ou regras adicionais. Olha o versículo de número 20, para a gente dar uma olhada nisso, do capítulo 2, né? Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregais ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas pertencem pelo uso segundo o preceito das doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina no corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. O que Paulo está falando aqui? Da lei judaizante. Está falando aqui de rituais que são judaizantes da igreja. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus pensando em regras e não em princípios? Por que nós, por exemplo, nos casamos? Por uma regra ou por um princípio? Não, tem que casar. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico para você, ok? O cidadão engravida a cidadã. Aí ele tem que casar com ela. Lembra disso? Isso é um casamento por princípio ou por regra? Por regra. Engravidou, tem que casar. Não é assim. Você se casa pelo princípio divino do amor, pelo princípio divino da família, e no meio do caminho vem os filhos. Agora, quando a gente faz por ritual na igreja, por exemplo, quem entrega dízimo por ritual? Por regra. Eu entrego porque senão, né, o pastor fica olhando a salva. Eu fico com vergonha, todo mundo traz oferta e eu não trago. É por ritual. E como é que é por princípio? Eu sei de onde vem o meu recurso e eu apresento ele na presença do Senhor, porque a minha bênção vem da mão dele. Glória a Deus. Muda a situação. Muda o paradigma de vida e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. A nova vida em Cristo, então, é uma vida em adoração, capítulo 3, né? A exortação à santidade e ao amor fraternal. Buscar as coisas que são do alto. A adoração começa com o foco em Cristo, onde Ele está sentado à direita de Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Primeiro ele fala assim, se você já morreu em Cristo, você não pode mais olhar para esse mundo. Não pode mais fazer as coisas por regra. Mas se você já ressuscitou, a sua visão agora é reformada, é transformada, para olhar primeiro aquilo que glorifica a Cristo no lugar onde Ele já está sentado. O que eu estou querendo dizer com isso? É que, irmão, você vai viver aqui nessa terra no máximo 100 anos, se você viver bem. Se você for uma aberração, você vai ver com 120. Depois disso, para onde você vai? Você vai para a presença de Deus, seja para condenação eterna, para viver para sempre com Ele.
Mas aqui o convite é o seguinte: você já se sente uma vida ressurreta em Jesus? Que Jesus mudou a sua vida e mudou o seu paradigma? Então começa já a pensar na sua vida lá em cima. As crianças, desde a sua tenra infância, se preparam para a vida adulta, porque é na vida adulta onde elas vão passar o maior tempo da vida delas, não é verdade? Pois é, nós estamos crescendo como crianças para viver uma vida adulta na eternidade. Começamos a nos preparar para viver lá. Glória a Deus. Se nós influenciamos e apertamos e preparamos os nossos filhos para que eles tenham o melhor da vida adulta, o que você acha que o Senhor nosso Deus, o nosso Pai eterno, quer para nós nessa infância humana, para viver uma eternidade madura com Deus na sua eternidade? Glória a Deus. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. A regra agora é aquilo que está na presença de Deus, para a glória do seu nome. Versículo número 5: despojando-se do velho homem, né? Mortificai, pois, os vossos membros que são sobre a terra, sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também no outro tempo estáveis nelas e vocês viviam nela, mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem e dos seus feitos. Acabou já esse tempo. Versículo número 10: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aonde você nasceu, não tem grego, não tem judeu, não tem nada, mas todos estamos em Cristo, mas Cristo é tudo em todos. Glória a Deus. Viver aquilo que vem da parte de Deus. Eu estou lembrando mais uma vez que a igreja de Colossos tinha esse misto, tanto de culturas quanto de religiões. E agora Paulo está trazendo todo mundo num denominador comum. O que eu estou querendo dizer com isso? Não me interessa se você veio aqui para essa igreja do catolicismo, se você veio do candomblé, se você veio do espiritismo, se você veio do kardecismo, se você veio do islamismo. Não me interessa se você veio do ateísmo. Não me interessa de onde você veio. O que interessa é que daqui para frente nós vamos nos despojar de tudo isso que nós trouxemos até aqui e nos parecer com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor. Glória a Deus. Não é Exu, não é Buda, não é Mohammed, não é o Cafúcio, nenhum deles. É o Senhor Jesus Cristo, o dono do céu e da terra, o dono do céu e da terra, aquele que tem todo o poder. Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. E nele todas as entidades se dobram, se submetem. Eu vi esses dias falar: você pode ir em qualquer manifestação religiosa diferente da igreja do Senhor Jesus Cristo. Fala o nome de Jesus. Qualquer entidade se dobra, em qualquer lugar do mundo, sob qualquer circunstância. Eu estava ouvindo casos aí de pessoas esses dias atrás, que estão vendo, entre aspas, aí, seres de outros planetas, e mencionou o nome de Jesus, e os seres se dobraram. O Senhor Jesus Cristo é a pessoa mais poderosa do universo. Se despoja de todo o resto e se curva a Ele para a glória do seu nome. A adoração nas relações comunitárias, versículo de número 18. Aqui ele começa a falar sobre a conduta dentro de casa, sobre essa perspectiva da adoração. E aí por fim ele termina chamando a adoração plena. Cristo, o centro da adoração. Toda a carta aos Colossenses exalta Cristo como o centro da vida cristã e da adoração. Eu quero lembrar você que no capítulo de número 2 ele faz uma referência muito grande para essa adoração poder acontecer na nossa vida. Versículo de número 13 do capítulo 2 vai dizer assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas, e havendo riscado
a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contra nós, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que ele está dizendo? É o seguinte: olha, todos nós que andávamos desgarrados, todos nós que tínhamos algum caminho diferente, sabe o que ele fez? Ele pegou a cédula que nos era contrária, nas ordens dele. Nós tínhamos uma dívida com Deus intransponível, impagável. É por isso que a palavra de Deus fala que com ele está o perdão para que seja temido. O Senhor Jesus Cristo tem em si o poder de perdoar os homens. O nosso poder de ministrar perdão sobre a vida das pessoas está circunscrito no poder absoluto de Jesus de poder perdoar. Ele nos delegou o poder de falar sobre o perdão de Deus, baixo ao perdão que ele executou na cruz. E ele está falando o seguinte: ele nos vivificou porque ele pegou essa cédula contrária nas ordenanças que nós tínhamos da palavra de Deus, e ele pegou ela, tirou ela do meio de nós. É como se nós estivéssemos observando a crucificação. Pare para pensar nisso. É como se nós estivéssemos observando a crucificação, e ele viesse no momento da crucificação e viesse falar assim: dá aqui suas dívidas, Alexandre, e o Alexandre entregasse as dívidas dele. Dá aqui suas dívidas, William, e eu entregasse as dívidas na mão dele. Dá aqui as suas dívidas, Raudinei, e o Raudinei entregasse as dívidas dele. Dá aqui as suas dívidas, Marcelo, e o Marcelo entregasse as dívidas dele. E cada um de nós fomos entregando as dívidas na mão dele. E ele pegou aquele bolo de dívida, de problema, de pecado, pegou aquilo ali, chegou na cruz, pegou um prego e cravou na cruz. E aquele sangue lá lambuzado na cruz era a prova de que nós fomos perdoados por ele. Glória a Deus. A cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, ele tirou ela do meio de nós, cravando sobre a cruz. Glória a Deus. Versículo de número 15: e despojando os principados e potestades. Sabe o que é despojo? A dívida que nós tínhamos era uma dívida com Deus que nos dava legalidade para as potestades vir contra a nossa vida, para elas terem domínio sobre a nossa casa, para elas terem domínio sobre a nossa família. Mas agora, quando ele fez isso, quando na cruz do Calvário ele cravou, ele despojou, ele falou assim: tá aqui, vocês não têm mais autoridade sobre eles não, agora a autoridade sobre eles sou eu. Ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente. Olha a vergonha deles, eles acharam que podiam, eles acharam que tinha condição. É por isso que Paulo fala na sua carta, no capítulo 15 da primeira carta de Coríntios: morte, onde é que está seu arguilão, morte? Cadê a sua vitória, morte? É por isso que Pedro, na sua primeira mensagem, fala assim: ele ressuscitou solta as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Mas agora, despojando ele dos principados e potestades, eles expôs publicamente e triunfou deles em si mesmo. Ele não triunfou deles sendo o mais fortão, ele triunfou neles se submetendo até a morte e ressuscitando, mostrando que eles não tinham autoridade final. Ele demonstrou o seu poder se submetendo até o fim e vencendo em si mesmo. É por isso que ninguém nos julga pela nossa adoração. É por isso que ninguém nos cala da nossa adoração. Nós estamos adorando um Cristo vivo. Nós estamos adorando o Senhor sobre todas as coisas. Nós estamos servindo ao verdadeiro Deus nos céus e na terra, que em breve virá nos buscar para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus.